Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui mais uma vez para esclarecer uma pergunta que todo mundo faz para mim, que é como é engravidar fora do país e com o agravante, né, com toda essa situação do Covid, que foi o que aconteceu comigo. Bom, então vamos lá. Eu engravidei a primeira vez, né, e eu acabei perdendo o bebê depois de 2 meses, quase 3, grávida, né? Então eu tive que passar por uma mini cirurgia, né, a curetagem, para retirar esse feto, né, e fazer a limpeza, enfim, tudo que precisava ser feito. Depois disso, eu engravidei de novo. Então foi depois de 1 mês, eu engravidei, foi em julho, tá, de 2020. Então, passando aquela tristeza, né, aquele luto de ter perdido um bebê, eu fiquei super feliz e com medo, né, da notícia de um novo bebê que estava aqui no forninho. Bom, o que aconteceu a partir daí? Eu fiquei naquela, preciso esperar os 3 meses para poder ter certeza que o bebê vai desenvolver, aquela coisa toda, né? Então, fiz todos os exames, tive acompanhamento bem... O médico ficou muito próximo a mim, eu tinha que fazer ultrassom toda semana para ter certeza que não ia acontecer o que aconteceu anteriormente. E graças a Deus, tudo certo, minha pequena tá aí com 10 meses e feliz da vida. Nós também. Bom, em março, eu tava com 6 meses, acredito, começou a chegar o Covid na Inglaterra. Mas começou a chegar de porrada, ou seja, pegando todo mundo, aquela coisa, o caos, hospitais cheios, as pessoas não sabendo o que é aquilo direito. Eu, particularmente, não saía nem no jardim da minha casa, porque eu tinha medo que eu podia pegar o Covid pelo ar. Eu, grávida, desesperada, me tranquei dentro de casa. Tinha ajuda em casa e eu pedi para que não viesse mais por esse motivo, né? Então, assim, quando você já tá grávida, vem aqueles medos naturais, né, da gravidez. Imagina com uma pandemia aí mundial, né? Um vírus desconhecido que a gente não sabia ainda como lidar e como que as pessoas pegavam ele, né? Então, o Covid deu as caras na Inglaterra em março e foi onde eu me isolei do mundo e fiquei dentro da minha casa lá com a minha filha, né? Aqui no meu ventre. Como eu me cuidei nesse tempo? Eu estava, né, fazendo exercícios, claro, moderados por conta da minha perda anterior. Eu tinha muito medo de fazer muito esforço e acabar perdendo a Ayla também. Então eu fazia alguns exercícios como Pilates, né? Pilates eu fiz por um bom tempo, que inclusive foi muito bom no final, porque a Ayla era muito pesada, então se não fosse o Pilates, eu não teria aguentado bem aquele peso do final, né? Então, estava me cuidando dessa forma. Só que depois do Covid, as coisas começaram a complicar um pouquinho, porque veio a preocupação, as notícias, aquela coisa louca, a vontade de comer doce. Foi aí que eu pisei na jaca. Comi doce, comi besteira, engordei quase 16 quilos, né, total na gravidez. Claro, minha bebê era uma bebê muito grande, mas no final eu dei uma relaxada por conta daquela ansiedade, né, dela chegar logo e ao mesmo tempo do medo dela sair daqui de dentro, né. Inclusive eu não queria ter parto normal pelo medo de ter que ficar lá no hospital em trabalho de parto e pessoas entrando e eu não sabia, não ia querer ficar de máscara com aquela dor insuportável. Então eu queria marcar um dia, ir lá, tirar ela, pronto, e levar para minha casa o quanto antes. Eu cheguei a perguntar para o médico se eu podia ir para casa repousar lá depois da cirurgia, porque eu queria ir para casa de qualquer jeito. Olha isso. Mas óbvio que ele não deixou, eu precisei ficar no hospital por 3 dias, né? Sem visita, sem ninguém, só meu marido que entrou, ficou comigo desde o parto até a hora da gente ir embora, então fui o único que ficou ali. Um outro agravante, né, em relação ao parto,
não teve berçário, o berçário estava fechado por conta do Covid, então a Ayla teve que ficar no nosso quarto todo o tempo ali no nosso cuidado, que foi muito complicado para mim, porque a minha cesárea não foi uma experiência tão boa assim, né? Claro, meu médico foi excelente, foi perfeito o parto, vi tudo, me emocionei, foi ótimo. O problema foi o depois, que eu senti muita dor, tomei morfina, não conseguia fazer xixi porque é necessário para você sair do hospital, né? Então eu sentia muitas dores ali, então era muito complicado cuidar de um bebê que precisava 100% ali de mim e também cuidar de mim mesma. Então, ainda bem que eu tinha meu marido lá, que me ajudou muito, né? Nós dois ficamos exaustos, mas foi sucesso, deu tudo certo. Depois de 3 dias, chegou a grande hora dela ir para casa. E aí, quando eu comecei a preparar as coisas, aquele medo de, meu Deus, a gente vai dirigir até em casa, e se um carro bater, e isso e aquilo. Então, começa aquelas coisas todas loucas, né? Ai, vou sair, se ela pegar o Covid. E aí, aquele desespero meu, né, na hora de sair do hospital. Então, enrolei ela, lembro, no bebê conforto ali, para que não viesse nenhum vírus, nada. Tava louca, óbvio. Mãe, tinha acabado de ter um bebê que já fica meio xarope, e ainda mais essa pandemia maluca aí, que a gente não sabia muito bem como lidar, né? Então eu lembro que eu coloquei ela no carro, já fechei o carro, já pus álcool, louca, até que eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, o meu pai estava lá esperando, porque ele veio para a Inglaterra por 6 meses para nos ajudar na empresa. E por incrível que pareça, no dia que ele chegou na Inglaterra, deu tempo só dele chegar, o país fechou no outro dia. Então era mesmo realmente para ele ver o nascimento da neta. E aí ele estava em casa, então ele ficou 3 meses antes dela nascer e 3 meses depois dela nascer. Então ele me ajudou muito também na minha ida para casa. Claro, meu marido precisava continuar a trabalhar, mesmo que de casa, né? Então meu pai me ajudou muito. Eu, na realidade, quando fui para casa, eu precisava que alguém cozinhasse para mim, para que eu pudesse ter forças para cuidar da minha filha, né? Eu não queria ninguém para cuidar da minha filha naquele momento. E aí foi que a Ana entrou, a Ana, que é nossa babá hoje, e me ajuda com a casa e me ajuda com 1 milhão de coisas. Ela é muito, muito importante, querida, aqui em casa. Então ela começou a cozinhar para nós, né? Para que eu tivesse bem alimentada, sendo assim, fazendo leite e cuidando bem da minha bebê. Então o começo foi meio conturbado, né? Tem aquele baby blues, não sei se vocês já ouviram falar, mas é quando a mãe fica em torno de uns 40, 45 dias meio em estado depressivo, que não é uma depressão, tá? Só depois desses 45 dias, se a mulher continua dessa forma, aí sim é legal que ela procure ajuda, né? Eu não tive ajuda nenhuma, assim, tirando do meu pai e do meu marido, claro, mas de familiares, porque, né, eu morava na Inglaterra, minha família no Brasil, então eu tive que meio que me virar, assim, e tentar pegar algumas dicas, né, pelo telefone, e me virei, deu tudo certo, né? Acho que a gente é capaz de fazer qualquer coisa que a gente queira. Então eu queria muito, muito essa criança. Então eu dei o meu melhor para que tudo corresse da melhor maneira. Então, nesses 45 dias aí de baby blues, eu tinha medo da noite. Então, quando chegava 5 da tarde, assim, eu já ficava com um pouco de medo. Sei lá, se eu ia dormir, se ia ficar ok, se ela ia dormir bem, se não ia acontecer nada com ela, aquela coisa maluca. Bom, aqui, né? Aqui não. Hoje eu estou em Portugal, mas na Inglaterra vem uma pessoa do governo, né? Uma médica, uma nurse, que vai na sua casa toda semana, nos primeiros 45 dias aí do nascimento do bebê, para checar se tá tudo bem. Então ela foi 2 vezes até que a gente cortou ela, porque a balança dela estava errada e ela dizia que a Ayla não estava ganhando peso. Eu, mãe de primeira viagem, em pleno Covid,
com medo da minha bebê não ter ganho peso, fiquei desesperada. Aí fui no pediatra dela, até que ele falou, não, ó, tá tudo certo e tal, tal, tal. Inclusive hoje ela tem quase 12 quilos e ela tem 10 meses. Então, assim, uma preocupação à toa, mas para uma mãe de primeira viagem acontece e muito. Então eu não tive o acompanhamento da nurse. Eu acabei falando que ela não precisava mais vir, porque eu tinha um outro médico que estava em acompanhamento comigo. E aí foi isso, né? Eu ia pro médico levar ela no pediatra a cada 15 dias, né? No começo, claro. E foi tudo meio conturbado, mas deu tudo certo. Hoje eu tô aqui em Portugal, já fiz todo o processo do sono da Ayla, ela dorme super bem, graças a Deus. Cada hora tem uma novidade, né? Então, se você resolve um problema, vem outro, mas tudo bem, né? Essa é a vida de mãe. E hoje a gente tá super bem. Fui aprendendo muita coisa e pude também ensinar algumas outras mães, né, que foram mães recentes, algumas dicas, algumas coisas assim que eu fui me virando sozinha. Mas deu tudo certo. A única coisa que me preocupa mesmo assim nessa relação toda de morar fora é que a gente sempre cresceu com os nossos primos, então é mais complicado da Ayla estar com os primos, né? Ainda mais nessa situação de pandemia. Depois disso, a gente vai procurar ir para o Brasil todos os anos, pelo menos no Natal, para que esse ciclo aí continue para os nossos filhos também. Bom, gente, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para alguém. E essa é a minha história, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.